Este é um guia passo a passo para instalar o sistema Warm-Up de aquecimento radiante. Este filme não substitui o manual de instalação, por isso, antes de começar, leia o manual de instalação anexo no kit de instalação Warm-Up. Deve medir a área em que está a trabalhar para encomendar o aquecedor Warm-Up correto. Lembre-se, se tiver questões ou dúvidas em qualquer altura da instalação, contacte a nossa linha de apoio técnico através do número 800 812 080. No seu kit Warm-Up irá encontrar um manual de instalação, um frasco de tinta verde, um rolo com pega, o cabo de aquecimento e a fita adesiva prateada. Deve preparar o chão segundo as diretrizes. Ajuda adicional com a preparação do subchão ou com a aplicação dos mosaicos está disponível no manual de instalação. De seguida, pode então instalar opcionalmente as nossas placas de isolamento Warm-Up. Este sistema de isolamento de vanguarda aumenta em muito o aproveitamento de energia, permitindo-lhe poupar dinheiro e aquecer a divisão 10 vezes mais depressa. O sistema de aquecimento Warm-Up deve ser ligado através de um aparelho de corrente residual. Qualquer instalação elétrica deve ser feita por um técnico qualificado. Para mais informações, consulte o manual de instalação. A superfície onde se aplicarão os mosaicos deverá ser lisa, seca e devidamente limpa. Se está a trabalhar num chão que já tenha tijoleira ou pedra, é necessário limpar a superfície. Mas não aplique o líquido verde da Warm-Up. Passe diretamente à etapa 2. Aplique o líquido verde da Warm-Up no chão e deixe-o secar. Quando tiver aplicado o líquido verde, evite pisar esse chão. Verifique se tem o aquecedor correto. Depois, com a tabela de medidas do manual de instalação, verifique as medidas do espaço para adequar o cabo de aquecimento à área. Por exemplo, esta sala precisa de 80 mm de espaçamento entre os cabos. Marque o ponto de partida o mais perto possível da fonte de alimentação, no máximo a 2,5 metros desta. Marque então as extremidades da área, unindo-as para delimitar o perímetro. O aquecedor nunca deverá estar a menos de 40 mm da parede. Consulte a tabela de medidas no manual de instalação e marque os intervalos do cabo do aquecimento ao longo do perímetro. Estes intervalos devem ter, no mínimo, 50 mm de distância. A tabela de medidas é um guia útil para colocar a rede de aquecimento, mas poderá ter de alterar o espaçamento entre os cabos para que se adeque à sua divisão. Se instalar 2 ou mais aquecedores, consulte as indicações do manual de instalação. Verifique se os aquecedores estão perto do termostato Warm-Up e lembre-se, independentemente do número de aquecedores, os cabos nunca se deverão cruzar. Junte os aquecedores em paralelo ao termostato, garantindo que os espaçamentos são relativamente iguais. Com o chão devidamente marcado, deverá então estender o cabo de aquecimento. Não retire o rolo da caixa, pois o cabo de aquecimento irá enrolar-se. Retire devagar o cabo da caixa. Passados 3 metros, o cabo de alimentação junta-se ao fio de aquecimento, que é mais fino. Cole a ligação ao ponto de partida, perto da fonte de alimentação. Acompanhando o perímetro que delimitou, estica o cabo de aquecimento em linhas paralelas, colando-o aos cantos. O
cabo deverá estar em linhas paralelas espalhadas pela área a ser aquecida. Use as marcas de espaçamento como pontos de colagem. Coloque o cabo em posição com pequenos pedaços de fita adesiva. Para obter uma cobertura uniforme, poderá ter de ajustar o espaçamento entre os cabos na divisão. Pode ajustar o desenho à sua divisão ou para aquecer reservatórios, termas e casas de banho. Ao ajustar o desenho, garanta que o espaçamento entre os cabos é sempre uniforme. Lembre-se, não aplique o aquecedor sob as louças sanitárias nas casas de banho. Os cabos de aquecimento devem estar no mínimo a 50 mm de distância entre si e nunca se deverão cruzar. Nunca corte o cabo. O aquecedor deve estar nivelado. Nunca aplique o warm-up em escadas ou em paredes. Uma vez estendido o cabo de aquecimento, cubra a totalidade do cabo de aquecimento ao chão com a fita adesiva. Use a fita adesiva fornecida na embalagem, recorrendo-a com os dedos indicador e polegar, apertando-a para remover bolhas de ar. Se a fita adesiva não cobrir completamente o cabo, aplique outra camada. O termostato warm-up tem um temporizador digital para 7 dias. Pode programar temperaturas diferentes para várias horas do dia, mantendo assim a divisão exatamente com a temperatura pretendida. As instruções para a instalação do termostato estão na caixa do termostato e no manual de instalação. Todo o trabalho elétrico deverá ser feito por um técnico qualificado. A sonda mede a temperatura real do chão para um controle completo e preciso do sistema. Se a sonda ou o cabo de alimentação se destacarem no chão, pode escavar sulcos para os colocar. A sonda deverá estar a pelo menos 300 mm da parede. O cabo de alimentação que colou no ponto de partida tem 3 fios de cores diferentes: castanho, condutor, azul, neutro e verde-amarelo, ligação à terra. Estes deverão ser ligados de acordo com a regulamentação em vigor. Pode testar o aquecedor antes de assentar os mosaicos com um multímetro. Consulte o manual de instalação para mais pormenores. Medidas para cada modelo de cabo de aquecimento são dadas no manual de instalação. Se o aquecedor não funcionar, não assente os mosaicos. Contacte a nossa linha de apoio técnico através do número 800 812 080. Antes de começar a assentar os mosaicos, verifique se o cabo de aquecimento está bem preso ao chão. O cabo de aquecimento é resistente, mas pode ser danificado se tratado com descuido. Se possível, assente o mosaico logo após montar o aquecedor ou cubra o soalho com tábuas ou cobertas para proteger o cabo. Garanta que o cimento cola utilizado para assentar os mosaicos e a argamassa que utiliza são compatíveis com aquecimento radiante. Consulte as instruções do fabricante do cimento cola para mosaicos. Assente os mosaicos normalmente, com cuidado para não danificar ou mover o cabo de aquecimento com a colher de massa. Deverá usar cimento cola suficiente para garantir não haver falhas ou zonas ocas sobre os mosaicos. Garanta que a colher de massa não entre em contacto com o cabo de aquecimento. Se possível, utilize uma colher de plástico. Se assentou incorretamente um mosaico, levante-o com cuidado para não danificar o cabo de aquecimento. Não o poderá levantar quando o cimento cola secar, pois assim danificaria o cabo de aquecimento. Não coloque os mosaicos ou artigos pesados por cima da rede de aquecimento enquanto trabalha. Deixe o soalho secar durante 7 dias no mínimo para que a cola seque totalmente. Depois, usufrua do luxo do aquecimento radiante da warm-up. Não se esqueça de preencher o cupom de garantia e de o enviar para a warm-up. Para mais informações, visite a página da warm-up em www.warmup.com
ou contacte a nossa linha de apoio técnico através do número 800 812 080.